Olá, bom dia! A aula que eu vou apresentar para vocês hoje é sobre a anatomia da flor. A flor ela é a estrutura responsável pela reprodução das plantas angiospermas. É por meio da reprodução que novas plantas são originadas, assegurando a manutenção dos ecossistemas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Pode me chamar, pode perguntar, estou aqui para esclarecer. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as funções das flores. A função primordial das flores é a produção de sementes para a formação de novas plantas, garantindo a sobrevivência das espécies. Para isso, elas são formadas por folhas modificadas, geralmente de cores atrativas e formatos diferenciados, para atrair os seus polinizadores. Agora, eu vou mostrar para vocês uma flor, vou mostrar as partes dela. Ó, vê se dá para vocês verem. Aqui nós temos a antera, aqui o filete, aqui o ovário, aqui o receptáculo, aqui o pedúnculo, aqui a sépala, a pétala, o estilete aqui, ó, e o estigma. Essas são as partes de uma flor. Agora, uma flor completa apresenta as seguintes estruturas: estame, que é a estrutura masculina da flor, onde localizam-se o filete e a antera. O carpelo, que é a estrutura feminina da flor, formada pelo estigma, o estilete e o ovário. As pétalas, que são as folhas modificadas e coloridas, com a função de atrair os polinizadores. O conjunto de pétalas é chamado de corola. As sépulas são localizadas abaixo das pétalas, geralmente de coloração verde. O conjunto de sépalas é chamado de cálice. Toda essa estrutura é sustentada pelo pedúnculo, haste responsável por ligar a flor à planta. O pedúnculo apresenta uma porção dilatada ligada à flor, denominada de receptáculo floral, onde estão inseridos os elementos florais. De acordo com a estrutura da flor, ela pode ser feminina ou masculina. Essa definição depende da presença do gineceu e do androceu. Aqui, ó. Aqui é uma flor completa, com estigma, filete, antera, pétala, sépala, ovário, receptáculo, pedúnculo, igual a gente viu mais acima, né? E aqui do ladinho, ó, essa primeira é a flor feminina e essa aqui é a flor masculina. Deu para vocês verem a diferença? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o gineceu. O gineceu é o conjunto de carpelos que é denominado de gineceu, que é a parte feminina da flor. O gineceu é formado por carpelo, pistilo, estigma, estilete e ovário. Dentro do ovário estão os gametas femininos da planta. O estigma é a porção que recebe o grão de pólen e, através do estilete, liga-se ao ovário. Já o ovário é a parte que vai se transformar em fruto. Estão conseguindo entender? Está compreendendo direitinho? O fruto é o resultado do desenvolvimento do ovário, enquanto a semente representa o desenvolvimento do óvulo depois da fecundação. Agora a gente vai entender o que é o androceu. É o conjunto de estames que se denomina androceu. É a parte masculina da flor. O androceu é formado pelos estames, antera e filete. Os estames são formados pela antera e filete. O filete corresponde a uma haste longa e fina, onde em sua extremidade encontra-se a antera, que ela é responsável pela produção do pólen. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de flor hermafrodita. Olha, esse aqui é um exemplo. Ela apresenta o estame e o carpelo. Essa é uma flor hermafrodita. Agora,
As flores apresentam diferentes classificações, que pode ser quanto ao sexo ou quanto ao número de flores. Classificação quanto ao sexo. Hermafroditas ou monóicas são as flores que apresentam os órgãos reprodutores masculino e feminino na mesma flor, igual essa que a gente acabou de ver, né? A maioria das angiospermas são hermafroditas. Como exemplo, podemos citar a tulipa, que a gente acabou de ver, né? As dioicas são as flores que apresentam órgãos reprodutores masculinos ou feminino de forma separada. Como exemplo, podemos citar o mamoeiro. Presença dos elementos florais. Flores completas são as flores que apresentam todos os elementos florais: cálice, corola, androceu e gineceu. A rosa é um exemplo de flor completa. Flores incompletas são as flores com a ausência de alguns dos elementos florais. A begônia é um exemplo de flor incompleta, pois ela possui um estame ou um pistilo, mas não ambos. Agora, ficou alguma dúvida até aqui sobre as flores? Tem alguma dúvida? Se tiver, estou aqui, tá? Pode perguntar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a polinização, que ela pode ocorrer de diversas formas. A polinização direta, quando acontece na mesma flor, é a autopolinização. E tem a polinização indireta, que representa a polinização entre flores da mesma planta. Temos também a polinização cruzada, que é quando a polinização acontece entre flores de plantas diferentes. Olha aqui um exemplo, ó. A autopolinização e a polinização cruzada. Vê se vocês conseguem compreender. Entendeu? Agora, temos uma curiosidade aqui. A presença de flor e de fruto que protege a semente é uma das principais características das angiospermas, que por sua vez são vasculares, pois possuem raiz, caules e folhas. Já as gimnospermas, elas são plantas que produzem flores e sementes, porém suas sementes são nuas e não ficam envoltas pelo ovário desenvolvido, que são os frutos. Na parte prática, nós vamos ter uma saída de campo. Vou levar 2 flores para vocês analisarem, né? Me dizerem se é masculina, se é feminina, quais são as partes, as funções dela, né? Pra gente realmente ver que vocês entenderam, né? Depois vocês vão ter que responder um questionário. E no final desse evento, né, eu vou avaliar para ver como foi, né, a compreensão de vocês. Se ficou alguma dúvida, claro, né? Vi que até agora vocês entenderam direitinho, foi tudo certinho, né? Então, vou mostrar aqui as perguntinhas do questionário que eu elaborei para vocês. São essas perguntas aqui. Como vou levar 2 flores, né? Vou querer saber o formato da flor, se é plano, pincel, tubo, quantas pétalas possui, quantas sépalas possui, né? E se vocês conseguem me dizer o possível tipo de polinizador. Se foi por animal, por vento, por água, tá? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido, gostado, né, da aula sobre a anatomia da flor. Tentei fazer o máximo, resumir bastante para que vocês compreendessem, né, mesmo cada ponto. Tentei não deixar nada para trás. Se vocês tiverem alguma dúvida, tô aqui para responderem, tá? Quiser dar mais uma olhadinha aqui na flor. Um minutinho. Aqui acho que ficou bem explicadinho, né? Que é uma flor, ela é hermafrodita, né? Porque ela contém os 2, né? O estame e o carpelo, né? Os 2 órgãos reprodutores, né? Estão nela. O gineceu, né? E o androceu também, né? Vocês entenderam, né? Que é a flor feminina, a flor masculina. Aquela é completa. Nessa aqui acho que dá para vocês verem melhor, né? Onde tá cada parte.
o estigma, que é o carpelo, o estilete, a pétala, a sépala, pendúculo, receptáculo, o ovário, filete, a antera, o estame. Bom, eu acho que ficou bem explicadinho. Então tá bom, meus amores, fiquem com Deus, tá? Até a próxima aula.